Fala galera, estamos aqui dando início ao Nascidos para Adorar podcast e não estou sozinho nessa bancada, estou aqui com meu amigo Bruno. Bruno, é um prazer dividir essa bancada com você. Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas, né, em nossas vidas através desse projeto, que é um projeto muito bonito, né, que Deus colocou em seu coração. E você teve essa nobreza de compartilhar comigo. E eu fiquei muito feliz quando recebi essa notícia, na verdade. Então, que a partir de agora, né, a gente possa começar efetivamente isso e cumprir, né, o propósito de Deus, os planos de Deus em nossas vidas. Dá uma saudação para a galera aí. Fala galera, estamos aqui realmente nesse primeiro episódio, na gravação desse primeiro episódio. E se você está assistindo é porque realmente a gente teve coragem de lançar esse Verdade. projeto. Eu diria audácia de lançar esse projeto. Mas como você mesmo falou, né? E a gente estava brincando aqui antes, não tem como não falar, né? Esse clichê é um projeto que nasceu no coração de Deus. A gente falou que não iria falar e já Mas estamos já falando, falamos. né? Mas é um projeto que realmente, assim, ao longo do tempo nós vamos falar mais sobre ele, né? Sim. Mas acredito que vai abençoar a vida de muita gente. É o objetivo da Sim, gente abençoar. Esse projeto não tem a ver com a gente, né? Esse projeto tem a ver com o chamado de Deus para abençoar as com pessoas. certeza. Então acredito que vai realmente alcançar muita gente no sentido de alcançar aquelas pessoas que Deus trouxer para ouvir e as mensagens que vamos falar, enfim, não vai ficar na gente, vão ter convidados, tem muita coisa Exatamente. literalmente para acontecer, mas eu estou bem feliz assim com ver uma realização, né, de algo que Deus tem para a nossa vida lá desde o início. E já tivemos um canal, né? Verdade. Antes. Tenho uma vergonhinha de falar desse canal. Esses dias eu estava Foi assistindo o piloto para isso aqui. e a gente não sabia, né? Exato. Aí mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso também, de que muitas coisas que aconteceram nas nossas vidas até aqui foi preparando a gente para esse projeto Com que certeza. Deus tem. E aquele vídeo lá, não pesquisem, canal para você. A gente começou ali, né? E a gente mesmo sem recursos, sem imaginar nem o que estava fazendo Sim, direito, né? Tava começando muito também essa questão. A gente lançava no Facebook na é época, verdade. tinha no YouTube também, mas a gente lançava mais no O Facebook, não tinha que nem Instagram. fomentava mais era o Facebook, é. É. E a gente teve feedbacks ali, né, de pessoas dizendo que foram abençoadas e tal. Então, acredito que ali foi um princípio para a gente hoje estar aqui, né? Sim. Mas e aí, qual a sua expectativa para Rapaz, esse projeto? por mais que seja, né, uma moda agora essa questão de podcast, mas é comum, né, nós queremos fazer parte de algumas modas. E eu sempre tive, na Você mesmo verdade, gosta, né, de estar na moda. eu sempre tive quando começou essa crescente de podcast, o desejo de fazer. E aí, quando você me convidou, como eu disse, realmente eu entendi que era uma confirmação de Deus, né? E aí, trazendo agora a nossa história do canal para você lá em 2016, né? Ó, Nem lembrava da data. pois é, 2016. Mas tanta coisa mudou, né? De lá até hoje em dia, nós estamos vivendo. Então, eu creio realmente que foi uma preparação. E hoje estamos aqui com essa estrutura, né? Graças a Deus. Deus realmente tem nos abençoado e fico muito feliz por isso. É importante que a gente fale hoje, né, para as pessoas. Você que está em casa e talvez ainda não conheça, né? Nem eu, nem Bruno, né? E é natural isso, ninguém é obrigado a nos conhecer. Mas que a partir de hoje isso possa mudar. Nossa amizade iniciou em 2002. Não sei se você lembra disso, mas eu lembro. Que foi quando eu 2012 você comecei. era Eu tinha 11 criança, anos de né? idade. Você era um E pouco. eu falei como se eu fosse velho, eu Você tinha 14, Pois é, 14 para 15, né? A diferença por aí. sempre foi essa. E aí foi quando eu me mudei para Estela Maris. Na verdade, eu morava em Praia do Flamengo. E aí meus pais começaram a ir lá na igreja em Estela Maris. Até então, a igreja Batista Lírio dos Vales, Maravilha dos Vales em ainda, né? Estela Maris. E aí lá você já fazia parte da igreja. E aí foi quando eu te conheci. Mas você estava lá primeiro. E por que você só Sim. estava lá? O pessoal quer saber, eu acho. Cara, eu não vou voltar a história toda, mas eu vim pra Salvador, sou de São Paulo, Sério? Mauá Nem City. parece o sotaque. Pô, mas eu já tô aqui desde 2001 e a galera. Não mudou Quando eu tô nada, aqui velho. na Bahia, a galera fala que eu tenho sotaque de paulista. Quando eu tô lá, eu já sou baiano. O Então pessoal não eu sabe o que é sou uma sotaque de pessoa. baiano. Sou Possível. uma pessoa sem identidade hoje de Imagino. sotaque. Mas enfim. A gente veio pra cá quando a Ford veio aqui pra Camaçari. Meu pai Sim. já trabalhava na Ford lá, foi transferido de São Paulo pra cá e a gente veio com a família. É até uma história engraçada isso.
que meu pai, a gente estava lá, né, a vida toda na mesma casa, no mesmo local, eu, meu pai, meu irmão e minha irmã, somos em 5 lá em casa. E meu pai reuniu todo mundo assim na mesa e falou: Ó, recebi uma proposta para a gente mudar para Salvador. E aí gostaria da opinião de vocês, mas de antemão digo que vai ser muito bom pra gente, vai aumentar meu salário e Sim. tal. Cheio de deu todos os benefícios, né? Aí eu tinha o quê? 11 anos nessa época. Meu pai chegou pra mim e falou: Ei, o que que você acha? Eu falei: Não, eu não quero ir. Aí virou pro meu irmão também não. Cheio de vontade. Minha irmã pequena, devia ter, sei lá, 5 anos. Minha irmã nem sabia o que tava falando. A minha mãe, eu também não queria muito ir e tal. Aí meu pai, então a gente vai assim. Então por que você reuniu a família? Ele queria, tipo, pô, Era vou só um reunir. comunicado, Ele queria achar que a galera ia apoiar e tal. Aí ninguém quis ir, mas a gente vai assim mesmo, então cá estamos nós. Pois é. E aí a gente veio, a gente procurou, nós éramos da Igreja Batista Independente lá em São Paulo, que era da Convenção Independente. Sim. Quando a gente veio para cá, a gente procurou uma igreja da Convenção, só tinha uma igreja pequena que eu não lembro exatamente onde era pequeno. A gente foi na igreja, mas era longe de onde a gente ia Entendi. morar, se eu não me engano. Enfim, a gente não se adaptou e foi visitar a Lírio dos Vales ali em Stella Maris. A gente estava morando, se eu não me engano, a gente já morava em Stella Maris também, foi visitar lá. E no primeiro dia que a gente chegou na igreja assim, o pastor, a gente sentou na igreja, acho que foi no culto de quarta-feira, se eu não me engano. O pastor chegou, tudo bom? Meu pai se apresentou, falou que estava vindo de São Paulo e tal. Aí o pastor chegou assim: vocês tocam alguma coisa? Eu prontamente falei: sou Bruno Batera. O baterista chegou. Tocava nada. Seus criança. problemas acabaram ou começaram. Tipo isso, assim, é bem por aí. Aí eu falei: não, eu toco bateria. Chega minha mãe e falou assim: tipo, não confia muito não. Tá aprendendo. Aí meu irmão já tocava, né? Meu irmão tocava violão, guitarra, toca tudo. Aí o pastor, a gente tá precisando de músico, pode ir lá tocar. Tipo, eu tinha acabado de sentar na igreja, Do primeira nada. vez, do nada. Mas isso acabou que cativou a gente, Sim. né? Ele interagiu. Essa oportunidade foi importante, né? E aí, enfim, a gente entrou na igreja, gostamos da igreja e ficamos lá. A igreja era. Hoje a igreja tá, sei lá, 10 vezes maior do que era o tamanho. Era metade. Quando você entrou, não sei se já tava. Já tinha você já as tinha duas comprado do portas, né? lado ali, né? Exatamente. Mas enfim. Então, vim de São Paulo para cá dessa maneira, né? Pois é. E aí a minha ida foi justamente por isso. Nós morávamos, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, em Itapuã, à época, e nos mudamos para o Flamengo. E aí foi uma fase realmente de transição. Minha família vem de uma cultura cristã, né? Meu avô é pastor da Assembleia de Deus. Então, desde pequeno você recebe aqueles ensinamentos, né? Básicos cristãos. E aí minha mãe começou a ir para a igreja em 2001. Né? Foi a primeira que foi lá da nossa casa. E aí meu pai em 2002. E você fala para a igreja de Stella Maris. Minha mãe começou primeiramente a ir na Assembleia, lá em Nossa. Itapuã, onde nós morávamos. E aí quando nos mudamos para o Flamengo, meu pai meio que não se adaptou muito bem à ideia de Assembleia de Deus, né? Era um perfil realmente diferente. Sim. E aí estávamos buscando uma outra igreja. E foi lá a igreja Lírio dos Vales, que meio que ele se encontrou nesse sentido. E aí foi lá que ele se batizou. E aí em 2003 minha irmã se batizou. E aí em 2006 foi quando eu me batizei. Então teve aí esse período aí que a gente começou, né, na verdade, a ter esse movimento na igreja. Como não tínhamos uma diferença de idade naquela época, que ainda era um Ficava pouco mais meio gritante, que né, significativa, então essa diferença de jovem, adolescente, depende do caso. Mas eu creio que realmente a gente começou a ter uma intimidade maior em nossa amizade quando perto do seu casamento. Né? Você casou em 2007, você lembra disso, 2007, não lembra? foi. Pois foi é. isso mesmo. E aí eu lembro que fui pro seu casamento, enfim, a gente começou realmente essa amizade bacana de lá eu pra não cá. sei, eu acho que você começou a tocar percussão antes do meu casamento, na igreja. Foi. Aí Eu me eu acho que batizei a em gente 2006, então assim que eu me batizei, automaticamente eu comecei já começou a tocar, que eu tinha muito Eu acho que a gente esse teve mais desejo desenvolvimento ali quando você começou no a entrar no louvor. louvor, Exatamente, né? Aí a gente exatamente. começou a andar mais junto e tal. Sim, com certeza. E aí teve a questão da primeira banda nossa, que a gente foi... Essa banda tava precisando de um baterista, Sim. e eu não conhecia ninguém da banda. Aí me chama, não, pessoal, eu indiquei vocês, tá pra estar lá, e eu não conhecia ninguém. Eu falei, ei, mano, tá afim de ir lá comigo não? Só Bora. pra não ir sozinho, né? Nem se precisava, se cabia percussão no estilo da banda. Você nem perguntou, na Nem verdade, se perguntei. poderia levar alguém, né? Foi. Aí cheguei lá com o Felipe lá e a gente fez aquele ensaio. Rapaz, foi. Era pra tocar num evento só, Foi. né? Específico. E a gente foi pra fazer o evento. Depois de lá, pensou, não, vai ter outro. E a gente, quando a gente se viu, estávamos na banda, Exatamente. no projeto. E ficamos juntos ali, acho que... Rapaz, sei lá, acho que a gente entrou em 4 2008, anos. 2009 e ficamos até 2011, se eu não me engano. 2010, Foi 2011. 2011. Foi uns 3 quando- anos, mais ou Foi menos. isso mesmo. Foi uns 3 anos nesse projeto que
aprendemos muito, né? Sim, sim. Muita coisa que a gente hoje em dia faz e não faz em decorrência lá do que nós vivenciamos, Literalmente. mas faz parte, né, do nosso projeto e é importante até hoje a gente estar aqui falando sobre isso, porque o nome do podcast, né, vocês estão vendo aí na tela, é o Nascidos para Adorar, né? E esse nome com certeza não foi um nome em vão, né? Tanto De eu jeito quanto o nenhum. Bruno, nós entendemos isso e graças a Deus entendemos isso muito cedo. Às vezes, né, a gente fica dando murro em ponta de faca, tentando fazer Muitas coisas vezes. do nosso jeito, mas graças a Deus tivemos esse despertar muito, muito novo e vivenciamos coisas com Deus. Então, um dos propósitos desse projeto é realmente fomentar, né, essa cultura de adorador, né, de Isso. não entender que a adoração ou ser um adorador é realmente um período ali que você está tocando ou que você está cantando, mas é uma escolha de vida. Então, Exatamente. todos nós temos que entender isso. E quanto mais cedo entendermos isso, viveremos uma vida plena aqui na Terra. E aí, você tem algumas experiências com isso. E você relatou, né, em nossas conversas, que desde novo, né, desde lá, sei lá, 11, 9, 10 anos, não sei exatamente, fale um pouco melhor sobre isso, você recebeu palavras proféticas da parte de Deus acerca disso, né? De ser realmente um adorador, do que Deus tinha para sua vida. Eu também recebi algumas coisas, mas quero primeiro ouvir você falando e depois a gente complementa. Cara, falar sobre o projeto Nascidos para Adorar, que é um projeto que estamos lançando, ele inicia aqui, né? Literalmente ele está iniciando a primeira parte aqui. Hoje, nem sei que dia é hoje. 27. 27 de outubro, estamos aqui gravando. Não sei se provavelmente vamos lançar ainda um tempo depois, né? Mas ele nasceu no coração de Deus muito atrás, muitos anos, talvez na minha infância de fato, mas eu só vim entender ele recente de fato, né? É, é, Aí tem que começar lá do início, literalmente Pode do começar. início. Temos tempo. Quando literalmente essa história começa antes de eu nascer. É aquela história do ventre da sua mãe, é meio Sim, que isso mesmo. é uma verdade isso. Nesse caso é bem literal, né? Quando minha mãe tinha engravidado, já tinha um filho, 4 anos depois teve outro filho, acho que ela chegou, se eu não me engano, ela chegou a abortar um antes de eu nascer, ou antes do meu irmão, enfim. E quando chegou perto da gestação, do nascimento em si, minha mãe teve princípio de eclâmpsia. Esse testemunho toda vez eu estrago, né? Eu já tentei contar esse testemunho de uma maneira mais Gente, emocionante. direto, eu já acompanhei Bruno diversas vezes, tocando em diversas igrejas, e ele ia contar esse testemunho. E tava todo mundo empolgado, a igreja emocionada. E quando ia chegar no momento do ápice do testemunho, Eu estragava ele tudo. entregava, porque ele contava, né, em terceira pessoa. Isso, Então todo mundo isso. achava que era uma história de outra pessoa. Aí daqui a pouco eu. Aí ele Quando eu parava estava assim, lá, quando eu estava lá. Mas conte, pode mas contar normal agora, não hoje não vai precisa. ser em terceira Não precisa, pessoa, não não vai precisa. tentar emocionar ninguém, não é o objetivo. Mas, enfim, né? Eu estava lá, na barriga da minha mãe e minha mãe teve princípio de eclâmpsia. E nessa daí, eu não sei exatamente como funciona, ela sabe com certeza muito mais detalhes que eu, mas eu sei que eu tive que nascer meio que às pressas e os pulmões ainda não estavam Sim, completamente formados, né? formados, né? E aí eu nasci, tive muita dificuldade para respirar, fiquei, né, sei lá, na incubadora ali durante um período, e os pulmões não desenvolviam, e eu tinha muita dificuldade de respirar. Então o médico falava assim, ó, tinha que liberar, era hospital público, tinha que liberar o hospital para vaga, não tinha como Sim. ficar. Então assim, você vai ter que levar seu filho e trazer praticamente todo dia aqui para ele tentar ver se tem aí, Sobreviver né, mesmo, né? sobreviver literalmente. E o médico, nessas idas e vindas para o hospital, chegou e falou para minha mãe, ó, o pulmão do seu filho não consegue formar, então assim, ele dificilmente vai passar de 1 ano de idade, porque ele está desenvolvendo e os pulmões não estão. Uhum. E aí, literalmente, começou uma batalha pela vida ali, né? Minha mãe indo e tal. E o médico falou, dificilmente ele vai passar de um... Ele usou o termo, meu seu filho não vai passar de 1 ano Sim. de idade, né? Segundo o que meu pai e minha mãe me relatam. E quando de fato chegou perto de 1 ano de idade ali, meu pai já me levou para os braços sem conseguir respirar, disse que eu já estava roxo, de fato, já não estava conseguindo Tava respirar, meio que se cumprindo o que o médico falou. literalmente. E aí entrou para internar, já internou, minha mãe ficou ali, meu pai disse que foi, o médico chegou para ele e falou, ó, aí meu pai até conta brincando, né? Procure aí qualquer coisa que você acreditar, se apegue em qualquer coisa, um pai de santo, foi o termo que o médico usou, um pai de santo, qualquer coisa que você acreditar, se apegue Sim. a isso, porque
é muito difícil. Aí meu pai disse que saiu de lá, eu vou procurar um pai de santo mesmo. Vou procurar Jesus, que é o pai de todos os santos. E meu pai brinca falando isso. É uma piada de velho, mas Tiozão, é, Eliseu. de tiozão, literalmente. E ele conta que ele foi para a igreja enquanto eu fiquei no hospital e ele se ajoelhou na igreja, assim. A gente já era da igreja lá em Mauá. E ele se ajoelhou e falou: Ó, se meu filho sobreviver, eu consagro a vida dele ao Sim, Senhor. Ele vai ter uma vida para te servir. Por isso que literalmente o projeto nasceu lá nasceu, atrás, né? assim. E aí, cara, eu fiquei muito tempo assim com isso na cabeça. E aí, milagrosamente, estou aqui, né? Se eu estou aqui é porque eu passei de um Estamos ano vendo de que a palavra do médico não não foi deu a muito final, certo, né? né? E literalmente, nesse período que meu pai fez essa oração lá, meus pulmões começaram a se restabelecer, enfim, Glória a estou Deus. aqui, né? Ainda tive bronquite durante um período e de repente a bronquite sumiu também, Sim. assim. Eu lembro que eu tomava muito uma medicação específica para bronquite e de repente parei. Mas, Meca, mas é por isso que hoje em dia no barba você cansa rápido, não? Talvez eu vou usar essa desculpa aí. Posso usar essa desculpa. Baba, pra quem não sabe, é futebol aqui em Salvador. Pois é. Aí é outra história engraçada. A gente, quando chegou em Salvador, a gente gostava muito sempre gostei muito de jogar futebol, né? E eu e meu irmão, a gente queria jogar. Tinha uns meninos que jogavam, lá em São Paulo chama de golzinho. Golzinho Sim. na frente da casa, assim. A gente queria jogar, mas meio envergonhado, não conhecia ninguém aqui e tal, né? Aí a gente chegou, ficou com aquela cara de pidão, assim, olhando no portão pra ver se os caras chamavam e os caras nada, né? Aí, aí o cara chegou pra gente assim: Ô irmão, tá afim de pegar o baba? Aí eu olhei pro meu irmão, esperei pra ver o que ele respondia. Meu irmão respondeu nada. Que Eu falei: história é Pô, essa? não tô não, eu tô tranquilo. Aí deu um tempinho, a gente: Ô, tem vaga aí? Eu quero, acabei de te chamar pra jogar, você disse que não queria. Aí eu falei: Ah, Baba baba é é isso? isso? Eu falei: Pô, mano, eu não conhecia. Baba pra mim é qualquer coisa, menos futebol, né? Mas enfim. Baba é nojento. Um pouquinho. O cara me chamou pra babá, não tô afim não, velho. Mas, enfim, baba é futebol, pra quem tá assistindo aí de outro estado e não conhece. Se alguém falar um dia aqui em Salvador, vamos pegar o baba, tá te chamando pra jogar bola. Pelo menos eu acho que é só isso. É, com certeza. E eu nem sei porque que eu falei do baba agora. Porque eu falei que você cansa rápido com seus Ah, pulmões. verdade. Enfim, tem a ver com isso. Eu vou usar essa desculpa. Então, vamos lá. Eu nasci e teve essa questão de meu pai me consagrar. Então, meu pai, de fato, ele me levava para a igreja. Assim, eu lembro de relapsos assim lá em São Paulo de eu indo para a igreja muito novo, muito Sim, muito novo assim com meu pai. A gente não sei se já tinha carro, mas eu lembro de cenas a gente descendo o escadão para ir para a igreja assim, ia para culto de oração, entendi. ia para tudo que era culto com os meus pais assim. Muito assíduo na igreja. A minha brincadeira com meu irmão era de brincar de culto. A gente brincava de fazer culto, de tocar com cabo de vassoura. E eu lembro que numa dessas, eu tinha ali por volta de 9 anos, eu tava no culto de oração e eu cheguei, nunca tinha tocado bateria na vida, cheguei e falei pro cara assim, eu posso tocar? Aí ele falou, você sabe tocar? Eu falei, sei. Tipo, nunca Nem, tinha nunca tocado, tocou. nunca. Era aquele menino que acabava o culto e ficava fazendo zoada na bateria, Criança, mas achei criança que em sabia igreja. tocar. E eu sentei e toquei. Aí o cara falou, ah, beleza, toda terça agora, quero culto de oração, você toca. E assim começou, comecei a tocar. Aí com 11 anos já tive minha primeira banda, 11 anos de fato, literalmente, antes de vir pra cá. Eu vim com 13, com 11 anos eu montei uma banda com meus primos e a gente tinha uma banda de crianças e a gente tocava nas igrejas, Sim, fazia evento. massa. Enfim, aí começou a história. Só que um pouquinho antes disso, eu queria me batizar e eu quebrei um paradigma, né? Eu vim a igreja era bem tradicional, era convencionada. Aquelas igrejas que tem votação, sabe? Votação pra tudo, assim, Sim. tipo, Assembleia, né? exclusão de membros. Na minha igreja tinha isso. Eu lembro de participar de assembleias de exclusão de membro. Ó, tal membro desviou, e aí, o que que a gente faz? Vamos excluir ele do hall de membros. Enfim, eu até gosto muito de algumas coisas, tá? Mais pra frente a gente já conversar sobre Sim. essas questões mais eclesiásticas e tal, mas. E eu vim dessa igreja e eu queria me batizar. Eu falei, não, eu quero me batizar. Eu nasci pra isso, eu nasci pra adorar, eu nasci pra ser cristão. Eu era chamado de um pastorzinho, porque frequentava a igreja, dirigia culto de criança, aquela coisa bem de criança que nasceu na igreja e por meu pai ser, na época ele era, se eu não me engano, presbítero ou Sim. evangelista, não lembro exatamente. Então meu pai estava na igreja sempre, eu estava ali com ele, né? E eu acabei dividindo a igreja no dia do meu batismo, porque tinha que fazer a profissão de fé e a igreja tinha que aprovar ou não. Uma parte queria, Só outra que parte não. só que não podia se batizar uma criança com 8 anos. Eu me batizei com 8 anos. Então teve aquele lance de a igreja aprovar, porque meio que na convenção era assim, a partir de 12, né? Uma Sim. criança não pode escolher, enfim, você Aham. sabe como funciona, né?
E aí eu fiz a profissão de fé e ficou assim, metade volta, aí começou a briga, a irmã levantar, a irmã, minha professora da EBD levantava, eu conheço a vida, sabe mais de Bíblia do que você, e começou a Nossa. acusar as irmãs e eu, gente, Eu não só queria quero me causar isso, eu só quero me batizar. batizar. Mas aí, enfim, foi aprovado por poucos, tinha que ser aprovado por 50% ou a mais, né? Sim. Então foi ali, sei lá, 50% 52%. mais um, né, normalmente. Aí eu fui aprovado e me batizei com 8 anos de idade, nunca tinha acontecido isso na igreja. E aí, perto do meu batismo, eu tô falando essa história toda para chegar no projeto, né? Perto do meu batismo, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu tava o quarto da gente era aquelas camas que poderia ser beliche ou desmontava. Sim. Então, nessa época estava desmontada, minha cama tava assim na direita, do meu irmão aqui, e eu lembro que era um forro azul, um lençol, e eu fazia muito. Eu era uma criança diferente, né? Eu orava muito, lia muito a Bíblia, mais que hoje, infelizmente. Brincadeira. E eu lembro que eu estava orando e eu abri a Bíblia em Ezequiel 33, que falava sobre o Atalaia. Sim. Que a gente vai falar um pouquinho mais disso mais pra frente, né? E eu lembro que eu tava lendo esse capítulo e comecei a chorar incansavelmente, assim, e Deus falou no meu ouvido, eu com 8 anos de idade. Esse é o seu chamado. Esse é o seu chamado. E eu gravei isso na minha vida e falei, beleza, esse é o meu chamado. E esqueci. Fiquei com isso na cabeça, me batizei e tal. E aí esqueci. Então esse projeto nasceu lá atrás. Só que eu só vim entender o cumprimento do que era o Nascidos para Adorar, do que era esse projeto do Atalaia agora, esse Do que é ano. ser, né, um atalaia de prática. Exatamente. Por anos eu esqueci, inclusive, onde era a passagem. Sim. Eu confundia muito com Ezequiel 37, mas eu li Ezequiel E 37, não Vale de achava a Ossos palavra, Secos, eu nada. falava, não é isso. Eu nem tô seco, eu tô gordo. Embora eu era muito seco antes, você também. Deixa abaixo. Temos fotos, mais pra frente iremos falar sobre isso. Só vou dizer o número 68 quilos. Tipo isso. Então, cara, não quero aqui fazer um monólogo, Claro. mas nasceu esse projeto lá, quando eu tinha 8 anos de idade, e eu vivi muita coisa da minha vida que eu não conseguia entender. Promessas de Deus, de pessoas chegarem assim para mim e falarem, vai acontecer isso, eu vou te usar nessa área, e depois isso ficar meio que esquecido, eu ir para outros Sim. caminhos e sem entender, e eu ficava assim, Senhor, eu tenho certeza que foi o Senhor que me chamou lá quando eu tinha 8 anos, eu tenho certeza que foi o Senhor que me falou tal dia. E assim, mais pra frente a gente vai. Eu vou falar mais pra frente várias vezes, né? Que Isso eu tô é vendo. importante, porque comigo aconteceu um episódio interessante também, antes também do batismo, né? Parece que são coisas que acontecem nas nossas vidas para poder meio que fortalecer realmente o que Deus, né, tem para nossas Sem vidas. dúvida. E eu lembro que uma vez eu estava lá em Estela Maris, na igreja, e era um culto de quarta-feira à noite, e foi um pregador chamado Missionário Jackson. Eu nunca me esqueço disso. Ele era da Ilha dos Vales, Pituba, né? Costa Azul, do pastor Rogério Dantas. Provavelmente. Tinha muito intercâmbio ali. Exatamente. E aí ele teve o culto e ele começou a pregar no culto. E no final do culto sempre tem aquele momento, né, que chega ali, entrega uma palavra de Deus, compartilha alguma coisa. Eu lembro que ele olhou para mim, eu novo, 14 para 15 anos mais ou menos na igreja, e eu sempre fui muito assim chorão no que diz respeito a quebrantamento realmente. Sim. Então na igreja eu chorava. Eu lembro que a primeira vez que eu fui lá em Estela Maris na igreja, tava cantando uma música de Renascer, Amo Te Amar. E eu lembro que Clássico. eu chorei muito naquela música. Tanto que até hoje, quando toco essa música, é uma música que me faz chorar bastante, porque sempre remete Bom saber. ao Vou me início. aproveitar disso em alguns momentos. E aí, nesse dia, que foi quando acabou, ele olhou pra mim e falou: Jovem, eu tava vindo pra cá hoje de ônibus e Deus colocou na minha mente a sua imagem. Eu nunca tinha te visto. Vi você quando chegou aqui e eu tomei até um susto, que eu falei: "Oxe, era o rapaz que eu tava na minha mente quando eu tava no ônibus." E aí Deus manda te dizer o seguinte, que ele vai levar você a lugares onde você jamais imaginou e que da sua boca sairão palavras inspiradas por ele e que vão levar transformação, que vai causar transformação na vida das pessoas. Foque nisso que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Viagem, né? E aí quando eu ouvi aquela palavra, eu lembro que eu chorava muito, não tinha nem outra reação a não ser chorar, mas eu acreditei muito naquela palavra. Foi algo que realmente assim mudou. Testifica, né? Tem coisa que testifica na Mudou a hora. forma como eu passei a pensar acerca da minha vida e muitas coisas foram acontecendo depois daquele momento, até chegar a ideia realmente do batismo em si, de ter essa convicção, essa certeza. E eu era uma pessoa muito tímida, você me conheceu naquela época, então não era de falar. Eu falar em público, meu Deus, era algo assim que não acontecia. E eu tinha muita vergonha de diversas vezes na igreja, o pastor queria fazer um apelo,
Eu queria já no meu coração, crendo que Jesus era o Senhor e Salvador, mas tinha vergonha de falar, ó, tô aqui, levanta minha mão. E eu fiz isso no dia do meu batismo. Não sei se você lembra, mas lá o pastor Miguel me batizou juntamente com meu avô. Então tinham 2 pastores ali, e ali foi feito naquele momento na piscina a profissão de fé. E ali eu aceitei Jesus publicamente, né? Levantei as mãos porque já cria nisso. E também me batizei, porque tinha essa consciência realmente do arrependimento, de que eu precisava ter uma mudança de vida. E a igreja te conhecia, o pastor já te conhecia, Isso, já tinha todo esse contexto que realmente me instigava a querer fazer aquilo. Eu não tinha mais dúvida de que eu nasci para adorar, né? Eu nasci para viver esse chamado de Deus. E aí busquei, né? Desde lá, dia 30 de dezembro de 2006, que foi quando eu me batizei. E tenho buscado até hoje viver e tenho visto na minha vida o cumprimento dessa palavra, sabe? Eu que te conheço, posso dizer que... Eu não sabia dessa história. Sim. Posso dizer assim, que literalmente eu vejo se cumprindo. Cara. Eu vejo o seu chamado nessa área. E o fato de estarmos aqui tem a ver com isso, Sim. né? Eu acho que quando Deus começou a colocar... Foi uma das coisas que Deus falou comigo em relação ao projeto, foi justamente de que eu estaria com os meus amigos Sim. nesse projeto. E que pessoas que eu já tive, como a gente falou, o projeto tem vários braços, né? Tipo, você já fez a parte da banda, a parte musical, você já tocou com essa galera que vai estar com você nesse projeto. A parte do canal, você já teve com alguém lá. E eu falei, pô, foi Felipe, não tem como não ser Felipe. A parte do teatro, lembra daquela banda que a gente falou lá, que a gente entrou em 2007? Lembra que a gente conheceu o pessoal do Elohim, a gente conheceu Kátia e algumas pessoas Fizemos, né, ali. missões Fizemos missões juntos. Aí quando Deus falou do projeto, ele só me lembrou de Kátia. Falou, não, é Kátia. E eu recentemente conversei com ela, mais pra frente ela vai estar aqui também pra gente conversar um pouco sobre isso. E ela testificou, antes de eu chegar para ela, Deus já tinha chegado, assim como antes de eu chegar para você para fazer essa proposta, Deus já tinha queimado isso em você para fazer isso. Então, tudo vem se encaixando assim muito de cumprir o que Deus tem nos chamado, né? Então, de fato, eu acho que esse é um novo tempo para nossa vida, é um tempo de cumprir o que Deus treinou a gente. De viver, exatamente isso, né? Assim, por mais que a gente tenha, ao longo desses anos todos, vivenciado muitas experiências com Deus, mas acho que o funil, né, ele vai ficando mais estreito. Então, hoje em dia, você não consegue mais viver ou planejar sua vida sem colocar os propósitos de Deus ali em primeiro lugar. Priorizar Deus, né? Ontem eu estava ministrando a palavra e aí a ministração foi essa, tipo assim, qual é a sua prioridade? Então, quando a gente começa a entender a nossa prioridade como cristão, como filho de Deus, né? As pessoas elas vivem hoje em dia em crise de identidade. Sem dúvida. Então, mas quando nós compreendemos que nós somos filhos de Deus, isso realmente muda tudo. E o filho, ele tem que ter, né, o prazer em obedecer ao pai. Porque a própria Bíblia diz que qual é o filho que pede pão, né, ao pai e ele dá pedra. Então, há uma troca nesse sentido. Então, Deus ele não precisa da nossa adoração, né? Mas ele tem prazer quando nós temos uma vida de adorador, quando nós temos comunhão com ele. Então, viver isso todos os dias das nossas vidas faz uma diferença incrível. Então, é muito importante. E esse projeto é um projeto que realmente vai fomentar isso nas pessoas, né? É um redescobrimento, muitas vezes, ou descobrir qual o propósito de Deus para você. Isso muda. E isso que você está falando, você que me conhece, mas era uma das coisas que eu mais falava com você, né? A gente passou um tempo se vendo pouco, né? Por questões da vida, você morando mais longe, a gente chegou a trabalhar junto, hoje não, já há alguns anos não trabalhamos mais juntos, então sempre que a gente se encontrava e a gente começava a conversar, era uma coisa que eu tinha meio que essa crise de identidade, porque assim, eu lembrava desse chamado que eu tinha lá, e eu não conseguia entender. Ele falava, cara, Deus a vida que eu tô vivendo hoje não condiz com o que Deus me chamou. Não tem a ver com o que Deus me chamou. E aí eu comecei a fugir disso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui com 13 anos, eu vivi meio que uma crise de adolescente. Eu nunca me afastei da igreja, mas eu falei, primeiro que eu não queria ter vindo, cheguei para uma terra que eu não conhecia ninguém. Então eu vivi um período assim meio que... Já foi desafiador nesse sentido, né? E eu fiquei meio revoltado, sabe? Aquela coisa de adolescente, literalmente, e adolescente que teve uma mudança. Eu não gosto de mudança, então... talvez, não sei se foi esse trauma lá da infância que me fez não gostar muito de mudanças, mas enfim...
eu já não gosto muito de mudança, então eu vim para um estado que eu não conhecia ninguém, meio que culpando Deus. Criança, né? Sim, Adolescente. claro. Ah, você tirou do meio da minha família, eu vivi Meus meus amigos. amigos, eu vivi uma infância muito legal na igreja. A minha família da gente era muito assídua, assim, aquela coisa unida de Natal, de se reunir todo mundo e tal, enfim. Então eu vivi muito tempo longe disso, só que eu sabia que eu tinha um chamado. E aí eu, pô, montei empresas, e aí vocês sabem minha história, Sim. e aí mais pra frente as pessoas também vão saber, mas recentemente eu estava com 5 empresas ao mesmo tempo. E buscando literalmente viver as coisas. Eu sempre tinha em mim assim, cara, eu vou ganhar dinheiro pra caramba, pra eu ter condições de eu fazer a obra do Senhor. Eu nunca me vi como pastor, embora desde pequeno assim as pessoas falavam, não, você vai ser pastor, tinha essa promessa, essa coisa de todo mundo por viver na igreja, Claro. você vai ser pastor e tal. Você também tinha isso, né? Sim. Pastorzinho e Eu lembro que tal. quando meu avô recente, né, falava Você até parece muito com ele. comentários, ele falava que quando eu era pequeno, perguntava o que ia ser quando eu crescer. Meu avô é militar da aeronáutica na reserva, e eu falava, é você soldado da aeronáutica e você pastor da Assembleia de Deus. Então você vê que desde criança, por mais que seja aquela coisa indireta, você acaba seguindo um pouco essa linha. Isso fica na sua mente, né? Não sou militar, mas estou seguindo o caminho do pastoreio. Então isso é muito importante. Palavras que você falava lá na Nossa, infância, cara, eu declarava, me isso arrepiei aqui muda. agora. Eita. É brincadeira, gente. Eu lembrei Não, não é porque. brincadeira não. Tô vendo. Não, arrepio. Eu lembrei que teve uma vez que. Pô, aí, ó, foi uma memória que veio assim, você falando disso, que aconteceu exatamente isso comigo. A gente tava na. Tinha salas da EBD, tinha a escola bíblica de férias. Sim. E a gente passava um período, ia na casa da professora, ficava ali fazendo os estudos e tal. E aí ela fez essa pergunta: o que você quer ser quando crescer? Aí cada um falou, quem quer ser pastor quando crescer? Aí eu achei que a galera ia levantar, pra mim Só era levantou normal, empolgado. todo mundo ia levantar, né? Aí eu levantei empolgadão assim, eu! Aí ninguém levantou, eu meio que sem graça, assim, eu falei, pô, mas ninguém? Aí É você sério isso falou, mesmo? eu falei, caramba, eu achei que todo mundo tinha vontade de ser Vontade, pastor, e né? não era É, só eu mesmo, assim, eu fiquei meio sem graça. Mas você falou, eu lembrei, porque de fato, mas muito tempo eu vivi meio que fugindo disso, até por sim. não ter a certeza do que era, então eu passei em muitas coisas, nunca deixei de tocar na igreja, amo, é a parte que eu tenho mais identificação, aí fui tocando vários instrumentos. Sim. Eu brinco que eu toco muita coisa e não sou bom em nada, né? Eu consigo ser ruim em muitas coisas. Então, mas eu tinha essa questão de fugir um pouco desse chamado, sabe? Até por não entender, eu não me via como pastor, não me Aham. vejo ainda como pastor, dizer assim, é um pastor de uma igreja, E, cuidar de um e não é uma rebanho. regra, né? Por mais que a gente entenda isso, mas é porque muita gente acha que o caminho do cristão é É somente ser natural, pastor, é né? É como se fosse uma natural. escadinha, né? Você vai E não, subindo até chegar a ser isso pastor. é chamado, né? Não é Exato, um cargo somente, né? exato. Mas enfim, continue. E aí, por viver longe dessa identidade, eu comecei a fazer coisas que me afastariam disso para, se eu fosse chamado, eu ter certeza que foi Deus. Aham. Aí aconteceram várias coisas, assim, tipo que... tatuagem, por exemplo. Eu vim da igreja tradicional, Bem lá. Eu rígida com nasci bem relação a rígida, isso. assim. Se eu chegasse... Acho que até hoje, se eu chegar tatuado na igreja lá, O pessoal já vai ainda já tem... ter uma Embora mudou muita resistência. coisa, mas ainda tem essa certa resistência. Mas eu falei, cara, eu vou fazer uma tatuagem. Isso durante um período da vida, né? E a tatuagem tem muito a ver com o projeto e tal. Mas eu falei, eu vou fazer, porque se Deus chamar eu tatuado, é porque é Ele que chamou, mano. Foi Ele que chamou. E várias outras coisas. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, que aí dificilmente eu vou conseguir largar o trabalho Sim. pra viver. E a gente sabe como funciona, né? Quando Deus tem um chamado. É bem diferente, né? E aí ele faz do jeito dele. Quando a gente não busca por conta própria se encaixar no padrão de Deus, né? Nos trilhos ali que ele planejou pra gente, ele vai falar uma, duas, três vezes. E aí, muitas vezes, por teimosia, né? Nós, seres humanos, se não vigiarmos, somos pessoas teimosas. Então, a gente tem que mudar isso o quanto antes. E aí você acaba, muitas vezes, sofrendo, né? Passando por dificuldades, até chegar realmente e falar assim, pronto, ó, basta pra você, agora eu vou te chamar, isso vai mudar. Isso, na minha vida, eu tenho uma experiência bacana, que é com relação a uma espécie de transição de carreira, né? Eu fiz direito na faculdade e hoje em dia atuo como designer gráfico, né? Quem iria imaginar coisa diferente? Então tem uma Eu empresa... imaginaria, você sabe por quê. Tem uma empresa que, lógico, presta serviço para advogados, mas a minha atuação hoje em dia não tem nenhuma. E aí eu lembro que quando eu estava trabalhando no escritório, e me consumia muito tempo. E eu sempre tive esse coração para a obra de Deus, para fazer as coisas de Deus. E isso era algo que realmente me incomodava, porque eu queria fazer mais coisas e o trabalho não permitia. E isso é muita gente, eu creio que passa
por essa experiência de querer, ou então falar assim, não, Deus, eu estou fazendo isso aqui porque o Senhor vai me dar condições, e com essas condições, né, muitas vezes financeiras que as pessoas pensam, É eu vou isso. poder Que era fazer o meu alguma caso. coisa. Né? Só que muitas vezes Deus, cara, ó, não é Cara, eu isso. tô pra dizer que 99% das Não é vezes. isso. E aí, só que aí eu comecei a ter um despertar de oração, de falar, Senhor, eu quero trabalhar com algo que me permita servir o teu reino. Que me permita fazer realmente a tua vontade, fazer coisas que eu tenho vontade de fazer e que muitas vezes o tempo não permite. E comecei a orar. E paralelo à advocacia, trabalhar em escritório, eu sempre comecei a fazer, né? Você sabe, a parte de designer, digamos assim, né? Sim. Projetos, etc. Até o ponto que eu comecei a meio que dividir meu tempo no escritório com isso e aquilo. E eu lembro que um amigo meu, sócio do escritório à época, falou, Filipão, tô percebendo que você tá meio assim, Balançar, vai lá e pra dividir. cá, às vezes tá dando mais tempo nisso, naquilo. Você já pensou em montar o seu próprio negócio? E aí eu entendi aquilo como realmente um despertar de Deus para falar, Deus, ó, eu tô orando por isso. De repente surgiu algo que eu não esperava dessa forma. Eu lembro que fiz uma prova com Deus e aí Deus respondeu de forma positiva essa prova. E aí eu cheguei e falei, ó, ok, então eu vou sair do escritório e vou realmente empreender nessa área. E foi aquela coisa meio que assim, com base na fé, né? Não foi por vista. Porque se fosse por vista, o ser humano pensa o quê? Eu trocar o certo pelo duvidoso? Muito difícil, né? Muito difícil. Mas assim, se não fosse aquela atitude minha de fé, né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu não estaria aqui, esse horário, tendo possibilidade de estar gravando esse podcast. Mas porque foi fruto de oração. Lá É. atrás eu orei, coloquei uma intenção válida diante de Deus. Ele sondou meu coração, viu realmente o que estava ali e falou, filho, ok, entendi o que você quer, eu vou proporcionar isso para você. Então você começa a se encaixar nesse propósito e as coisas começaram a fluir de uma forma como jamais fluíram na minha vida. Sim. Porque você fez o quê? Se alinhou com os planos e propósitos de Deus. E é interessante você falar essa questão que às vezes a gente quer fazer pela nossa força, né? De Sim, captar dinheiro para depois viver. Quando se fosse assim, se a gente olhar historicamente os grandes homens da Bíblia, todos tiveram um pouco de prova nesse com sentido, certeza. né? E Deus sempre era o Jesus chegou Pedro depois de uma pesca maravilhosa. Eu sempre falo assim, pô, Pedro teve a maior pesca da vida após ter uma pesca fracassada. Deus, todo mundo conhece a história, né? Sim, Mandou jogar a rede e tal. Teve aquela pesca maravilhosa. E Jesus podia chegar para Pedro, Pedro, você fez uma pesca tão boa aí, agora vamos vender esses peixes aí, vende esses peixes e vem traz o valor que você vai exato. recolher para o nosso ministério, né? Seria muito. E seria plausível, né? Sim, Jesus claro, ia precisar justo. de É um dinheiro para trabalho. se locomover, enfim. Dava na mão de Judas, ia sumir rapidinho. Mas, enfim. E Jesus chegou assim: não, larga tudo isso aí e vem me seguir. Sim, É sempre pela fé, né? exatamente. Se a gente fizer pelas nossas forças, pô, a gente vai achar que é a gente. E aí, se a Exatamente. gente achar que é a gente, Deus sai do negócio e deixa a gente quebrar a cara. E a Então, instrução bíblica é isso, que nós não devemos nos apoiar no nosso próprio entendimento. exatamente, Né? E o nosso exatamente. coração é enganoso, a Bíblia diz isso. Então, quanto mais alinhados estivermos com Deus e buscarmos ter mais intimidade com Deus, a chance de errar vai diminuindo cada vez mais. Uns confiam em carros, outros em cavalos, Exato. mas nós faremos menção do nome do Senhor. A gente não vai confiar nas nossas Sim, forças e assim. Aí, literalmente, eu tô aprendendo isso na prática. Não é a primeira vez, nem assim como você falou, né? A gente vai quebrando a cara até conseguir exatamente. viver de fato aquilo que Deus E chamou, né? lembra, ó, não é regra quebrar cara, né? Que muita gente fica achando, não, eu vou fazer assim mesmo, não quero saber. Aprenda. Estamos compartilhando aqui, isso que é importante. Fala assim, ó, erramos algumas vezes por não ouvir a voz de Deus, mas você não precisa fazer isso. Eu não lembro exatamente, mas é um provérbio, né? Que fala que é melhor você aprender com o erro dos outros, né? Acho que Salomão falava isso, eu não lembro exatamente o contexto, Sim. mas mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros do que aquele que aprende com seus Não próprios sei se está erros, na né? Bíblia, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Tem, eu vou achar depois aqui. Daqui a pouco eu tô lançando o versículo da minha cabeça, né? Já É, pensou? Bruno capítulo 3. Tipo isso. Mas enfim, né? A gente tá falando sobre essa história. Então, quando eu fiz 30 anos, Deus chegou pra mim, eu dirigindo, no dia do meu aniversário, e Deus falou: seu ministério começou. Aí eu. Mas não foi de Jesus que foi com 30? Eu ainda fiquei assim, será que eu vou morrer com 33? Graças a Deus não era isso, né? Já passou, né, velho? Mas. Ó, cabelo branco do cara Eu tirei a denunciando. barba aqui pra não ficar Facilita, mostrando. né? E aí, quando eu tinha 30 anos, Deus falou isso comigo muito fortemente. Porque tem coisas que você tem certeza que foi Deus que falou. Sim, Não foi voz nenhuma, foi Deus que falou. E exato. quando Deus fala, ele testifica e acabou. Eu fiquei com isso na cabeça. E de lá pra cá, minha vida desandou. Cresceu muito,
ganhei dinheiro, assim, não muito dinheiro, mas cheguei a ganhar uma quantidade boa, como eu nunca tinha Melhorou ganho. de vida nesse Melhorei sentido, né? bastante e recentemente teve essas percas aí para se voltar mesmo para o que Deus quer, né? E aí recentemente eu perguntei para Deus, Deus, o senhor disse que o meu ministério começou com 30 anos e eu tô com 37, sei lá. Vou deu branco. Eu acho que você E fez 37 eu agora acho em que eu fiz agosto. Eu 37. acho. Acho que foi isso mesmo. Eu não vou fazer matemática aqui agora, não. E eu falei, pô, e de lá pra cá eu vivi tantas coisas. Eu passei por cirurgia de coração. E aí, se eu começar a contar as várias vezes que eu quase morri, Sim. vão ter várias histórias aqui. E eu falei, e aí? Aí, nesse período que eu tenho agora, de um ano pra cá, é onde eu tô com duas empresas praticamente, três empresas praticamente fechadas. A agência de publicidade, que é a empresa que eu tenho, que a gente começou um pouco lá atrás, lá, Sim. que eu tenho já há 11 anos. A gente viveu um momento muito bom, assim, na pandemia, que eu achei que a gente ia perder muita coisa. A gente cresceu pra caramba, cheguei a Uhum. estar entre funcionários e prestadores de serviços ali, mais de 18 pessoas, Sim. assim, a gente cresceu bastante. E de repente, sabe, eu vivia já de um tempo que eu falava com o Felipe, que é outro sócio meu, que a gente viveu num tempo que eu não. Prospecção já não fazia anos, assim, os clientes apareciam Surgia por mesmo, né? Fluía as indicação, coisas. fluía literalmente as coisas. Eu sempre falava com ele, mano, as coisas estão dando certo, eu tenho certeza que não é mérito nosso, é Deus que está abrindo as portas. Ao mesmo tempo que agora, quando está fechando, a gente perdendo contratos de formas que sem explicação, sabe? Não tem uma ligação uma coisa com Sim. a outra, enfim. E aí a mesma coisa, né? Deus travando tudo porque ele queria falar comigo. E aí, resumindo a história, Deus me falou, eu vim descobrir recente que Ezequiel começou o ministério dele com 30 anos. E eu não sabia. Não Eu associou uma coisa a comecei outra, nesse né? período aí, eu vim estudando muito a vida de Ezequiel. Aí, o ano passado, eu lendo Ezequiel 33, Deus me fez lembrar. Era isso aqui que eu tinha falado com você. Aí eu chorei de novo como se estivesse lá com 8 anos de idade. Lembrei, assim. E aí eu comecei a me debruçar sobre Ezequiel, sobre a vida de Ezequiel, sobre, propriamente dito, o capítulo 33, que é quando Deus diz que chamou ele como Sim. atalaia. E depois ele dá uma mensagem, que é a mensagem que aí é a mensagem central do nosso projeto, do podcast, que é trazer a santidade para a vida das Uhum. pessoas. A gente só vai adorar a Deus. O nome podcast Nascido para Adorar, ele tem uma pegadinha aí, porque tá faltando uma letra. Se a gente brincar, tá faltando o E no final, que seria NPAE, Nascidos para Adorar na Eternidade. A gente não nasceu para adorar o Senhor aqui. Aqui é só o comecinho, aqui a minha tatuagem tem a ver com isso. Você já ouviu falar a analogia da corda, a teoria da corda, que diz que a corda, a gente está muito preso à pontinha da corda, e a corda ela é gigante, Sim. ela é a eternidade, e a gente está vivendo nesse mundo como se fosse tudo, e aqui é só o comecinho, sacou? Então, nós nascemos para adorar ao Senhor, mas não aqui na eternidade. Mas para chegar a adorar na eternidade, a gente tem que viver uma vida de adoração Exatamente. aqui. Começa aqui, né? Começa Começa aqui. aqui. E aí entra aquilo que você estava falando, a vida de adoração, ela requer obediência, ela requer santidade, Renúncia. renúncia. Renúncia é uma palavra muito É. forte que a O gente vai ministério de falar. Jesus, ele deixou bem claro, ó, quer vir após mim? Negue-se Negue-se a a si si mesmo. mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o você renunciar não é uma tarefa fácil, De jeito né? nenhum. Mas assim, quando você coloca realmente, prioriza Deus e começa a amá-lo sobre todas as coisas, começa a você compreender a importância. Então, por mais que seja difícil, você se compromete em fazer aquilo. E assim, Deus é fiel. Então, você vê frutos na sua vida dessa renúncia, dessa fidelidade de Deus. Isso é muito real. Muito real. A ideia do renunciar, ele é interessante que ele é difícil, mas ao mesmo tempo, quando você renuncia, que você tem certeza que foi Deus que mandou, você parece que você É tira um leve, né? peso Sim, das suas coisas. Literalmente, seu fardo você sim, joga para o Senhor exatamente. e ele te coloca um fardo leve, porque muitas vezes a gente não quer renunciar a coisas que fazem mal para a gente Com mesmo. E certeza. literalmente a gente está E, vivendo e é isso. importante você falar essa questão de Ezequiel, porque ele recebeu uma missão muito dura da parte de Sim, Deus, sim. né? De você anunciar uma mensagem realmente de correção, né? De trazer realmente o povo ali para uma realidade que eles não estavam vivendo no que diz respeito à santidade, a santidade muito vinculada à ideia de separação, né? Sim. De você viver realmente algo separado do que é o padrão das pessoas. Então você não precisa ser igual a todo mundo. Nossa mãe dizia isso, né? Muito Você pelo não é todo contrário. mundo. Então é importante que a gente tenha esse entendimento. E assim, e Deus ele falou muito claro com Ezequiel: olha, se você não fizer isso, as coisas vão
pegar, podem pegar para o seu lado. Então, assim, seja realmente esse porta-voz, né, esse farol aí para trazer realmente essa mensagem da forma mais objetiva e clara possível para as pessoas. A função do atalaia era exatamente essa, né? O atalaia, no papel ali em Israel, ele ficava na torre de vigia. Era um vigilante, era né? um vigilante ali, e ele, quando via o inimigo se aproximando, o exército inimigo se aproximando, ele tinha a função de tocar ali a trombeta, algum símbolo sonoro ali. Uns dizem que não era necessariamente a trombeta, enfim. Para anunciar e avisar o povo para que o povo se prepare dentro dos muros aqui. Para guerra ou algo do tipo. Para que não seja pego de surpresa, né? E como você falou, é uma missão muito dura, porque se você vacilar, a Bíblia diz cochilou um pouquinho, ele já foi. A Bíblia diz que se você não avisar o povo e ele for pego de surpresa, o sangue daquele povo de quem morrer vai recair sobre você. Exatamente. É muito pesado isso. É sério isso demais. E a sua função também você fez. Se você avisou eles não se prepararam, é com eles. E quando Deus me chamou e me falou que tinha me constituído como atalaia, era muito nesse sentido. Eu vou te dar algumas mensagens e você vai ter que falar. Se você não falar, eu vou requerer esse sangue de você. Sim. Então isso é muito pesado, porque com certeza. Se a gente for ver a história de Ezequiel, ele falava coisas que ele não era bem quisto. Exatamente. Pelo contrário, ele tinha que bater. E nesse mesmo capítulo de Ezequiel 33, na segunda parte ali, ele começa a falar um pouquinho sobre a questão de falar para o povo. Não adianta você ter sido justo a sua vida inteira, pecar e morrer no pecado. Você vai para o inferno se você morrer no pecado. Já aquele que fez injustiça a vida toda, o ímpio, mas ele se converteu do seu mau caminho, se arrependeu ali, e morrer na sua justiça ali, morrer no momento de santidade, vamos colocar assim, não um momento, né, mas no arrependimento, ele vai ser salvo. Então é uma mensagem que tem muito a ver com o projeto, porque Deus falou comigo que ele é um projeto que é para falar para a igreja. Sim. A gente tem, e aí já entrando sem falar em denominações, mas a gente tem vivido um momento muito preocupante da igreja. Tem se falado muito sobre adoração, sobre amor e pouquíssimo sobre santidade. Só que sem santidade ninguém verá Deus. Com certeza. Falou aqui. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso é forte. Acabou, isso é forte, isso não tem como tirar da Bíblia. Eu estava vendo um vídeo ontem falando com a minha esposa que a gente está vivendo meio que uma determinada religião que tem aí, que eles leem a mesma Bíblia que a gente, e nitidamente na Bíblia está dizendo uma das coisas que é crucial na religião deles, está lá na Bíblia, eles simplesmente ignoram. Sim. A gente está vivendo um pouco disso. A Bíblia tem fala sobre santidade, a gente ignora. Eu tenho visto aberrações, assim, Claro. Você olha a Bíblia, você vê pessoas achando normal fazer sexo antes do casamento. Cara, na Bíblia diz que não, e você vai tentar remediar, vai tentar inventar história. Adultério é pecado de morte. Se você morrer no adultério, você vai para o inferno. E mentira, coisas básicas e outros tantos pecados aí que a igreja não tem batido nisso, porque se bater eu vou perder membros. Sim, exatamente. Se bater eu vou vai esvaziar a minha igreja. Então é melhor eu não falar sobre isso. Aí a gente entra nessa outra religião, né? E muitas vezes a preocupação, né, já deixa de ser agradar a Deus e passa a querer agradar as pessoas. E isso realmente limita muito, porque estamos inseridos em uma sociedade, em um mundo, e que tem seus costumes e etc. E a ideia não é ponderar ou pontuar algo aqui nesse sentido, mas é importante que a gente tenha a certeza quem nós somos em Deus. Então, assim, as pessoas, elas precisam ter esse despertar. Tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, que diz lá que a criatura, né, a criação, aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Isso é Paulo falando lá aos Romanos. E nós somos filhos de Deus, né? Eu sou filho de Deus. E a criação, de modo geral, as pessoas que foram criadas por Deus, elas precisam de um posicionamento meu. Precisa de uma manifestação minha. Para quê? Para poder julgar, para poder condenar? Não, mas para mostrar a verdade. A verdade que eu acredito, a verdade da palavra de Deus. Então, só que muitas vezes essa verdade vai ser ruim de ser ouvida, né? Que era muito o que Ezequiel passava, falava. As pessoas não queriam ouvir o que ele tinha para dizer. Sim. Mas ele precisava falar. E quando a gente fala para a igreja, de modo geral, para aquelas pessoas que já têm um entendimento acerca do evangelho, do que é o reino de Deus, ainda é muito mais difícil, que as pessoas criam, né, máscaras, criam blindagens para falar, não, eu tenho aqui meu padrão de adoração, eu tenho meu perfil aqui de santidade. Não mexe com isso, não. E não é você que vai falar, não, aqui na igreja é diferente, tem um relativismo nesse sentido. Não, a palavra de Deus não é relativa. Não é. Né? É imutável. O mesmo Deus que era, o mesmo Deus que é, o mesmo Deus que sempre será.
Não, Não vai mudar isso. tem coisas, tipo, Jesus chamou 12 discípulos, cada um com seu perfil, com sua personalidade. Então, assim, a gente não está falando da divergência de igrejas. Existem igrejas e é necessário que tenha igrejas de estilos diferentes, que tenha a sua pegada diferente ali, umas renovadas, outras Sim. pentecostais, a da parede preta, a da irmã do Enfim, coque. É necessário que tenha. claro. E não é disso que a gente está falando agora. Tem princípios que elas têm que ser inerentes para todas as igrejas que se dizem Exatamente. Cristãos igrejas evangélicos, cristãs, evangélicas. Então, isso é o que a gente vai ter que lutar. E não é fácil. A gente sabe que Ezequiel, ele teve muito essa dificuldade. E a gente sabe que a gente não vai ser aceito, talvez, em alguns Sim. lugares, por conta de um discurso. Não, o discurso é muito duro de santidade. As pessoas vão falar mal. Hoje em dia, com os haters da internet, eu É, tenho visto. Cara, você pode fazer o que for. Você pode fazer o que sempre for. vai ter Você alguém pode. comentando o contrário. Sempre vai. Eu vi um cara fazendo uma doação recentemente. E não foi nem ele que postou, alguém postou falando dele, pronto. O cara, você olhava os comentários, parecia que a maioria estava contra o cara que estava fazendo, Tá se ajudando, aparecendo. tá Fez e fazendo tá para mostrando. aparecer, tá Enfim. fazendo porque tem alguém ali filmando para mostrar. Então, até o bem que você faz, hoje em dia as pessoas querem distorcer. Exatamente. Mas a gente não tá aqui para se preocupar com isso, a gente tá aqui para pregar aquilo que Deus mandou falar, até porque Ezequiel foi Sim, assim, se a gente não fizer, ele vai requerer da exatamente. gente. Então, E é voltar para essa essência, né, de ser um verdadeiro adorador, né? Quando Jesus fala sobre verdadeiro adorador, é porque fica muito claro que existe falsos, né? e se ele procura, é porque não Exatamente. tá fácil de achar. Então é importante que a gente tenha, que a gente chame realmente a atenção, né? Você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, você busque em Deus, né, esse propósito. Às vezes as pessoas têm resistência de conversar com Deus porque acha que para falar com Deus precisa de alguns procedimentos, precisa colocar a voz de uma forma, precisa estar com um tipo específico de roupa, ir em algum local, enquanto que a Bíblia não diz isso. Muito Então pelo é o coração, né? Um coração quebrantado o Senhor não despreza. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, isso é o principal fator para você falar com Deus. É um coração sincero. Primeiro que nós não conseguimos esconder nada de Deus, né? Isso aí é impossível. Então, o viver uma vida em adoração está muito ligado a você não se preocupar de verdade com o que vão pensar a seu respeito, mas se preocupar com o que Deus pensa a seu respeito. Exatamente. Porque quando a gente começa a ter esse pensamento de Deus, o que é que você está pensando sobre mim? Será que eu estou vivendo uma vida que te agrada? Será que meus pensamentos, minhas atitudes, o que eu estou vendo, onde eu estou indo, o que eu estou tocando, tem te agradado? Né? Se não tiver, fala comigo. Sabe, desperta esse desejo de querer mudar. Não permita que eu entre no comodismo ou na iniquidade, né, que não gera arrependimento, que não gera uma mudança de vida. Então, nós precisamos despertar as pessoas para isso. E esse, repito, reforçamos aqui, é o propósito disso aqui. Sim. Sabe, trazer, levar uma mensagem, não necessariamente uma mensagem dura, porque não deixa de ser dura, mas é uma mensagem que vai causar transformação. Sem dúvida. Eu acredito no evangelho, Bruno, que transforma. O evangelho sem transformação, para mim, não é evangelho. Exatamente. Não tem condição. Então, assim. Movimento sem transformação não é movimento. Não é Não avivamento funciona. sem transformação. A gente vai Não falar um pouco funciona. sobre avivamento depois. Sem transformação não é avivamento, não tem presença de Deus. Onde tem a presença de Deus tem que ter transformação, tem que ter libertação do pecado. Por onde Jesus passava, havia transformação. Exatamente. Então, as pessoas, elas tinham um comportamento e começaram a mudar o seu comportamento para melhor. Então, se você vê a pessoa que está aí se relacionando com Deus, entre aspas, e não tem mudança de comportamento, eu não estou falando que tem que mudar de um dia para o outro, não. Né? Porque não vai ser assim. Tem pessoas que acontecem, Pode ser, mas cada um tem a sua não forma, é regra, né? mas não é o padrão. Não então, assim, padrão. é uma constância, né? Entenda muito que esse processo de conversão, de santificação, é algo diário. Não, todo dia eu tenho que deixar de lado o velho homem, o Felipe velho homem, e me tornar novamente ali, buscar ser uma pessoa melhor todos os dias. O negue-se a si mesmo, ele é diário, né? Sim. Não adianta a gente negar a minha vontade de hoje e amanhã cair nela de Pois novo. é. Então, o negue-se a si mesmo, ele é diário, né? A gente, e nesse contexto geral, Deus tem falado para a gente ter um público destinado, que é a igreja do Senhor. Mas, assim, eu acredito, tá? Na questão da escolha. Tem pessoas que são escolhidas. Eu acredito, tá na Bíblia, né? Tem pessoas que de fato foram escolhidas para determinadas missões e tal. E a gente tem visto que tem muita gente, assim como eu, e como você talvez estava durante um período que tinha o seu chamado, que tem o seu chamado ali, mas que tem sido confundido com as coisas da vida. Distraído, né? Distraído. E a gente vai falar muito sobre isso, cara, porque tem sido uma estratégia, assim, do diabo mesmo, assim, para tirar as pessoas do propósito. Porque se ele conseguir tirar
a gente do propósito de Deus para as nossas vidas, ele sabe que a gente não vai conseguir alcançar o objetivo Exatamente. que Deus nos chamou. E o objetivo dele é destruir. Ele está preocupado com a gente que tem um chamado. Quem não Sim. tem, ele tá nem aí. E você vê isso nítido na Bíblia, pelo menos eu estava lendo ontem essa passagem, lá em Lucas 10, 38, se não me engano, que fala Jesus chega na casa de Marta e Maria, Sim, fazer uma visita. sim. E aí, prontamente, Jesus não estava sozinho, estava com a galera. Maria não quer saber de nada, chega e fica ao lado de Jesus. Enquanto que Marta estava cuidando dos afazeres. E aí, até que ela percebe que Maria não está ali ajudando ela e fala, Senhor, tá se importando que Maria tá aqui e eu tô fazendo tudo sozinha? Aí ele fala, Marta, Marta, ela escolheu a melhor parte. Ou seja, tem pessoas que recebem a visita de Cristo, estão vivendo Cristo, mas se perdem dentro. Se distraem dentro com coisas que vão ficar aqui, que não são coisas vitais. Maria ali, ela entende realmente essa questão de, não, a minha prioridade aqui agora não vai ser os meus afazeres. Não quer dizer que você vai ser negligente, imprudente, né, displicente com suas coisas, não. Mas quando você prioriza Cristo, prioriza viver uma vida com Deus, ele vai honrar aquilo ali. Vai ser algo muito natural. Então, o nosso desafio é você ter o coração de Maria no mundo de Marta, que é o mundo que a gente vive hoje em dia, de correria, de agitação, de trabalho, de família, de, enfim, um monte de compromisso que a gente cria e muitas vezes sem orientação de Deus e acaba nos consumindo o máximo possível e esquecemos da melhor parte, que é nutrir esse relacionamento com Deus. Exatamente. Então, precisamos resgatar isso nas pessoas, ou despertar nas pessoas essa mudança de vida. Não, e o mais interessante nessa passagem que você está falando é que o que Marta fez não era errado. Ela não deixou de fazer, de adorar ali a Jesus naquele momento para pecar, Sim, claro. para fazer coisas erradas. Ela fez coisas lícitas. E Exatamente. é exatamente isso que o diabo tem feito. É lícito a gente querer dar a melhor escola para o nosso filho? Claro, com certeza. Claro. É lícito a gente querer dar o melhor conforto? Agora, a que preço a gente está fazendo isso? O que você está abrindo mão, né, de importante na sua vida para isso? Exatamente. Para eu dar a melhor escola para o meu filho, agora eu trabalho de segunda a segunda, de noite eu ainda rodo de Uber, eu invento um milhão de coisas para eu dar a melhor escola para o meu filho. Não, meu filho vai ter a melhor escola. Aí, às vezes tem a melhor escola, mas não tem o melhor pai. Não tem o melhor presença não vai relacionamento. ser melhor na vida dela? Mas não tenha dúvida, recente a gente passou isso lá em casa. A gente estava vivendo um tempo muito assim, eu com 3, 4 empresas, minha esposa trabalhando na indústria farmacêutica, que você sabe que é essa questão de farmácia de rede e Sim. tal, a cobrança de Meta, um monte de metas e coisa, tal. horário. Aí chegava em casa à tarde, aí eu já ficava chateado porque a gente não tinha mais aquela coisa junta. De estar junto ali em família, a gente gosta muito de fazer culto em família, lá a gente faz todos Sim. os dias, a gente não estava conseguindo fazer, porque quando um olhava o outro já estava dormindo cansado, as filhas quem estava cuidando no dia a dia eram a minha mãe, a minha sogra, as avós dela, a gente estava tudo, mas de uma maneira lícita, porque a gente estava querendo dar o melhor para elas, a gente aí viajava, na hora de viajar era maravilha, porque tinha dinheiro para viajar e tal. E recentemente Deus deu direção, minha esposa teve alguns problemas também de saúde por conta dessa rotina louca. E para ela sair do emprego, pra gente tá sendo, rapaz, é uma das loucuras de Deus, assim, porque no pior momento acontece isso. Mais recente minha filha falou, aí minha filha reclamou de alguma coisa assim, como acho que a gente não viajou nas férias ou no feriado, Sim. alguma coisa assim. Aí minha filha, tá bom, então, a minha esposa falou meio que pra ver a reação dela, tá bom, então eu vou arrumar um emprego de novo pra gente ter dinheiro pra nas próximas férias viajar. Ela, não, mamãe, eu prefiro muito mais a sua presença aqui do que dinheiro. Cara, ela mudou a mente dela na hora, Rapidinho, assim. Então, o que eu tô querendo dizer? A gente o diabo tem colocado coisas lícitas para nos desfocar de Deus. Sim. Não necessariamente é o pecado. Agora, quando a gente se afasta de Deus, pelas coisas lícitas, o ilícito vem. Com certeza. A gente começa a se corromper. Eu vi um vídeo esses dias, não sei se você já viu, pega uma vela, começa a queimar e ela vai descer, a cera ali vai Sim. queimar. E A cria, primeira né, que cai no seu braço ali camada. dói. A segunda dói, a terceira, mas vai chegar um momento que a cera vai cair em cima da própria cera, então você já não vai mais sente sentir mais a dor. nada. E é mais ou menos assim, o Espírito Santo ele tá, quando você faz uma coisa errada um dia, o Espírito Santo tá, Ele mostra, ele te mostra, não é por aí, porque você tá ali vivendo com ele. A partir do momento que você coloca um monte de coisas, a voz do Espírito Santo vai sumindo, você não Você vai vai conseguindo... blindando isso, né? Ocultando cada vez mais o agir dele em você. Exatamente, então você começa a achar que algumas coisas que você achava que era errado já não é tão mais Sim. errado assim, você começa a se esfriar na sua busca com Deus, e naturalmente você começa a se afastar das coisas que Deus Eu sempre tem. falo que são 3 coisas, né, que nos afastam de Deus se a gente não tomar cuidado. É o que é que tem, o nada a ver e o tem nada não. Então são 3 coisinhas que vira e mexe. Isso é besteira. Né, o que é que tem? Não tem nada não. Então é uma vez só, né? Não tem problema nenhum, ninguém tá vendo. Então assim, são distrações que a gente começa a ter
a fazer, a agir. E quando a gente menos espera, as coisas vão minando, 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 e a gente está longe de Deus, né? Porque eu digo que não somente eu, mas muita gente fala isso, que a ideia, né, de Satanás não é tirar você da igreja, é tirar você da presença de Deus. Exatamente. Então tem muita gente que está vivendo um pseudo-evangelho, está vivendo uma realidade totalmente diferente, achando que está abalando, e na verdade está muito longe de Deus, né? Porque colocam inúmeras coisas, inúmeras distrações lícitas. Não estou fazendo isso, Deus está vendo. Não, Deus sabe qual é a minha intenção. Ele sabe a minha intenção, a intenção do meu coração. Não estou fazendo, pois é, mas a intenção errada também é prejudicial. A Bíblia tem passagem, usar, por exemplo, que foi tocar na arca do Senhor, porque ia cair, era uma boa intenção. Sim. E a arca representava ali a presença de Deus, mas não podia ser tocada por qualquer pessoa. E ao tocar, automaticamente, morreu. A intenção era boa? Era. Mas fazia parte do plano, do propósito de Deus? Não. Era o que Deus queria? Era a vontade de Deus? Não. Então, muito cuidado. A gente precisa ter esse discernimento. E aí vem algo que é importante, que todos nós precisamos pedir, que é sabedoria de Deus. Sabedoria é algo fundamental e muita gente tem negligenciado nesse pedido, sabe? Salomão pediu sabedoria e Deus acrescentou as outras coisas. A sabedoria de Deus, ela é a de Deus, cara. Vai vir com tudo que você precisa. É muito natural. Então é importante que você entenda isso, porque isso vai mudar realmente a forma como você vive. Eu queria só dar uma pausa para poder a gente anunciar, na verdade, agradecer. Nós temos atualmente 2 patrocinadores, né? E isso é muito importante. Primeiro episódio, que a gente, nesse episódio, nós já temos 2 patrocinadores. E eu quero agradecer primeiro um deles. Não vou mencionar o nome, ele sabe quem é. Agradeço, muito obrigado. Que Deus abençoe você, a sua família, sua casa de modo geral, sua vida profissional, enfim, tudo que você entende e tem. Que Deus abençoe você. Somos muito gratos a você por isso. E o segundo também é um parceirão, um amigo meu. Queria projetar aqui na tela, que é a Aqua Brasil, limpeza e conservação de piscinas. Então, qual é a ideia da Aqua Brasil? A Aqua Brasil é uma empresa de Diogo, grande amigo meu, que faz toda a parte meu de... Meu pato no ping-pong. Jogou uma vez só, eu ganhei, então meu pato. E eu sou um pato dele no FIFA, velho, que você não tem ideia, meu irmão. No FIFA eu nem jogo. Quando eu faço um gol, eu fico feliz, mas o cara não conta conversa. É 5, 6 e dá risada na minha cara. Mas, Diogão... Fica no ping-pong, então. Muito obrigado aí pelo seu apoio. Vocês que precisam aí de limpeza de piscina, mora em condomínio, quer indicar isso para o seu síndico, administrador, então tem casa com piscina, Aqua Brasil presta um serviço de qualidade. Eu digo isso porque já precisei do serviço deles e foram super solícitos, assim, profissionais exemplares, produtos de qualidade. Então, nós vamos colocar, né, no nosso canal aqui na descrição o contato da Aqua Brasil para você que precisa. Então tem lá o Instagram, vou passar o contato dele. Então, se você precisar de alguma coisa, por favor, Aqua Brasil. E mais uma vez, muito obrigado, Diogo, pela sua participação aqui no nosso Nascidos para Adorar. Agradecer também aí a esses 2 patrocinadores, dizer que vocês são respostas de Deus pra gente. Tá? Com certeza. A gente não tinha condições de fazer esse programa e Deus sabe que o momento que estamos vivendo, eu principalmente, não tinha, mas Deus falou que era pra gente fazer, pra gente iniciar. Fé, né? Pela fé, literalmente. Eu chamei Felipe e falei, a gente vamos pesquisar estúdio. E a gente saiu procurando estúdio. Tinha dinheiro para alugar? Não tinha. Mas estamos aqui e graças a esses 2 patrocinadores aí. Sim. Então, vocês são respostas de Deus pra gente, exatamente. Tá? E tenho certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês. Sim, eu creio. E a vida de outras pessoas. Sim. Através da ajuda de vocês. E você que está nos assistindo agora e também tem um desejo, Deus colocou no seu coração o desejo de estar contribuindo, né, com esse projeto, nos procure, né, tanto eu quanto o Bruno, nos mande mensagem e nós teremos o maior prazer de receber essa ajuda de vocês, que eu creio que vai ser bênção, né? Não somente para nossas vidas, mas para a vida de vocês, né? Nada que vocês vão fazer, Deus vai deixar isso à toa. Então é bênção. Mas não faça por barganha, não. E nem porque com pena. Se quiser fazer por barganha também, faz. A gente vai ser beneficiado, você nem tanto, mas... muito obrigado. É bênção. Bruno, uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho bacana, que fala muito sobre a questão de propósito, né? É com relação à família. Eu entendo muito que a igreja começa no lar. Né? O cumprimento do chamado, acho que assim, o primeiro projeto de Deus é a família. Então, você é casado, tem 2 filhas, eu sou casado, inclusive Yasmin, obrigado por existir na minha vida. Eu ia fazer piada, Vale não vou também, fazer. Velho. Não, Daiane tá te vendo. Não, eu tô esperando você terminar a sua parte. Sua filha tá te vendo, né? Que Deus abençoe minha você. Filha queria estar aqui hoje. Minha filha falou, não, deixa eu ir com você, mas ela teve que ir pra escola. Quem foi, Gabi ou Foi Bia. Falou, Bia? eu posso ir lá um dia? Eu falei, um dia eu vou te entrevistar lá. Então, minha esposa linda, Daiane. E
Ela é minha E parceirona, ficou assim, sem e palavras, tá. meu Deus. Não, e ela tá nesse momento com a gente nesse projeto aí, tá orando muito com a gente, vai Sim, estar no projeto, vai estar aqui com a gente também um exato. dia, enfim. Marcaremos um dia, né? Eu, Yasmin, Bruno, Daiane. Eu creio que vai ser bênção. E o porquê que eu mencionei nisso? Porque nós não fazemos nada sozinhos. Né? Acho que assim, toda a nossa trajetória de vida, Deus ele colocou pessoas ao nosso lado para poder realmente nos ajudar, nos auxiliar, nos motivar, enfim, puxar às vezes realmente a orelha quando é necessário. Tudo Sim. isso acontece, né? A gente não pode ter nenhum discurso de falar, não, só depende de mim, sou eu que vou fazer tudo. Esqueça isso. E é importante que para você ter realmente uma vida com propósitos e uma vida voltada para Deus, o seu lar precisa estar alinhado. Sem dúvida. Né? É importante que haja realmente essa união. E eu fiz questão de pontuar isso porque eu tenho percebido ultimamente uma crise muito grande no que diz respeito à família de modo geral, assim, a um distanciamento, né, dos cônjuges, do relacionamento com o filho. E eu percebo que é muito com base no que nós conversamos sobre Sem distrações. dúvida, sem Né? dúvida. Você ponderou isso aqui na sua casa. Teve esse momento de estar ambos focados em trabalho e ser um pouco relaxado em algumas áreas, né? Então, assim, eventualmente você passa por situações que Deus fala, olha, isso aqui tem que estar realmente o mais aliado possível. Então, é importante que vocês que estão nos vendo entendam a importância de você ter o seu lar realmente edificado onde? Em Deus. Sabe? Quando você coloca Cristo ali no centro da sua vida, edificado mas na rocha que é Jesus, virão os ventos, não vai deixar de vir. As tempestades não acabarão, É uma né? promessa. As Mas tribulações vão vir. tenha certeza que você vai ter um lar firmado. Então, assim, incentivo, somos incentivadores de um relacionamento saudável, porque perfeito não vai existir nunca. Mas é importante demais que haja essa união da família, sabe? Que haja realmente assim um momento em casa de você com sua família buscar a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele vai fazer, evitar realmente ter um relacionamento conturbado, com reclamação, com problema. E isso faz parte de ser adorador. Sem dúvida. Né? Deus ele nos chamou, e principalmente no casamento, a ideia de sermos um, tá muito ligado. O que eu faço hoje em dia impacta diretamente na vida de minha esposa. O que você faz, o que Daiane faz, impacta na vida um do outro, dos seus filhos, das suas filhas, por exemplo. Então, a gente tem que ter o maior cuidado. Então, quando você decide ser adorador, decide realmente viver para Deus, a sua família ela vai ser transformada. Né? A Bíblia diz que diversas passagens, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas começa onde? Você. Né? Eu preciso tomar uma atitude, você precisa tomar uma atitude, você não, Senhor, eu vou encabeçar isso, sabe? E a atitude que você falou tem a ver com escolha, né? Com certeza. Acho Com que foi certeza. Josué que falou, né? Eu não sei vocês, Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. escolhemos servir ao Você Senhor. começa, eu escolho, sabe? É uma escolha, escolha, literalmente. é escolha. E aí vai entrar renúncia, às vezes você vai renunciar o prazer desse mundo para sua Sim. família, para levar eles para uma vida espiritual. Eu acho que a família ela é a base, né? Com certeza. E engraçado que no começo das nossas falas aqui, nos apresentando, a gente veio falando o quê? Da nossa família. Uhum. A gente não estaria hoje firme no evangelho, a gente Sim. não estaria hoje firmado se a Não gente não tivéssemos tivesse... essa base. Né? Poderia estar, tá? Porque dá a impressão que não, mas assim... Que é pré-requisito, né? Mas a Claro. base nossa é a família que a gente teve. Eu lembro a minha família não tinha tanto o costume como eu tenho lá em casa de fazer cultos domésticos, mas eu lembro de momentos muito marcantes, Sim. assim, de momentos de dificuldades grandes. A gente passou por muitos problemas na nossa família, tanto financeiro quanto problema até de crime, de pessoas querendo cometer crimes contra a gente. A gente foi extorquido durante um período por um traficante da região, porque minha mãe atendeu a filha desse traficante que ele tinha estuprado. Olha a história. Meu Deus. E a gente foram apedrejar a nossa casa. Enfim, a gente passou momentos ao longo dos podcasts da vida que a gente vai falar muitas coisas. Mas, assim, eu lembro de momentos marcantes onde eu via meu pai sem saída e ele já reunia a família. Era parecia que quando o momento pegava muito, ele reunia a gente em volta da cama, a gente ajoelhava em volta da cama e orava. Eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. E eu não lembro exatamente como resolvia, porque eu era criança, não tinha muitos detalhes, mas eu lembro que resolvia. De repente, ninguém estava falando mais daquele problema e resolvia. Esse caso, propriamente dito, foi de uma maneira até drástica, assim. Mas foi resolvido. Mas foi resolvido, De repente, surgiu um grupo de justiceiros lá, que a gente não sabia quem era, e matou um por um dessa quadrilha de traficante que estava atarzanando a gente.
E simplesmente o problema resolveu. A gente não tinha mais esse problema Sim, e foi um desses problemas que a gente reuniu para orar assim, entregar nas mãos de Deus. Então, a família, o buscar a Deus em família, ele é muito com importante. O certeza. exemplo que a gente dá para os nossos filhos, eles não vão buscar dificilmente eles vão buscar a Deus em família se eles não tiverem esse exemplo em Cara, casa. e isso aí é importante porque eu vejo isso lá na minha casa com meus pais. Minha mãe, eu sempre tive uma mulher referência em termos de oração. Sim. Acho que não Então, só você, né? Todos que conhecem. eu me cansei, entendo o me cansar, de entrar no quarto dela e ela tá lá de joelhos orando, né? Com a Bíblia do lado, a Bíblia com foto, aquela coisa bem, bem padrão mesmo. Então, assim, isso me motivava a ter uma vida de Sim, oração. sem dúvida. Hoje eu sou professor também de escola bíblica e meu pai, quando eu era adolescente, era meu professor na escola bíblica. Então, eu via meu pai Foi o meu também. acordando mais cedo, tendo todo aquele cuidado, aquela preparação da lição, da aula, no serviço da casa do Senhor. Eles são diáconos, né? Servem lá com o Bruno hoje em dia na igreja da cidade. E aí, isso hoje em dia, quando eu tomo para minha referência ministerial, em termos do cuidado que eu tenho com as coisas de Deus, do zelo que eu tenho, é muito com base no que eu vi em casa. Isso não somente com meus pais, né? Minha irmã também. Eu lembro que Camila, quando estava aquele auge ali de se converter, isso, aquilo, ela entrava no quarto, ligava o som nas alturas e chorava e cantava. E eu ficava pensando, rapaz, que negócio é esse? Será que isso vai acontecer também comigo um dia? E acontece comigo um dia porque você teve referência nesse sentido. Eu lembro que meu avô, toda a festa de família que tinha, formatura de escola, como era uma escola meio que familiar, sempre chamava meu avô para poder dar uma palavra, né? Então ele ia lá todo assembleiano com a gravata, com a camisa aqui, abria aquela Bíblia imensa, né? Lia um versículo, orava. E hoje em dia eu vejo eu fazendo isso nos aniversários, nos eventos corporativos, etc. Funeral, enfim, coisas que você não tem dimensão. Porque você falou que, Senhor, ó, eis-me aqui. Lá, do que eu falei, né? Você vai abrir a boca e eu vou colocar as palavras. Você apenas falar. Mas por quê? Porque a família deu isso como base. Sim. Então você vê a importância de você realmente estar em um lar. E eu agradeço muito a Deus por ter me permitido, né, viver em um lar, ter me colocado realmente em um lar firmado na rocha. Né? Tivemos inúmeras dificuldades no decorrer da nossa vida, né? Ainda temos como família de modo geral, como todas as famílias têm, mas não existe ninguém perfeito dentro de casa, mas o que nos une realmente é esse amor a Deus, né? Esse compromisso de entender, olha, eu preciso buscar viver uma vida de devoção ao Senhor. Sim. Colocar o Senhor realmente como primeiro lugar. E isso começa em casa. Né? Só que assim, muita gente não tem esse exemplo em casa. Né? Muita gente passa, tem sua vida, mas decide por outros momentos, por outros caminhos, Deus chama de alguma outra forma e começa também a entrar. Eu creio que são desafios diferentes, né? Assim como você falou, eu também não tive nenhum momento da minha vida no qual eu me afastei do Senhor. Então lá desde os meus 15 anos até hoje, os meus 32 que eu tenho, graças a Deus foram anos na presença de Deus. Errei, com certeza, né? Quem não erra, mas o desejo de buscar realmente caso, ser... Acertei poucas vezes. Mas estamos aqui, né? Estamos aqui hoje firmados e isso aí é muito importante. A gente está dando várias pinceladas, assim, né? A ideia do podcast em si, que é um dos braços do projeto NPA, a gente vai trazer temáticas, assim, Sim. vão ter convidados para falar sobre família. Aí a gente teria muitos temas aqui para dar pinceladas, né, sobre saúde mental. Sim. Acho que isso que a gente estava falando sobre as distrações do mundo tem nos levado para as doenças do século, como ansiedade, depressão, burnout e entre outras tantas coisas aí, né? Então, assim, a ideia desse podcast, esse primeiro programa é mais para a gente se apresentar, bater esse papo, dar entender um pouco como funciona esse projeto, esse processo também. Postura aqui, postura. Não tô evitando olhar para a câmera aqui, porque... Tá com medo de quebrar a tela. Eu não vou falar que você disse que ia trocar de lado, porque seu melhor lado era esse, viu? Mas é verdade. Eu preciso me organizar nesse sentido, né? A minha pergunta você tem melhor lado? Mas enfim. Yasmin diz que tem. Né? Minha esposa fala para ele que o melhor lado dele é embaixo da mesa. Eu não... Ela quem disse. Eu concordo, mas ela quem disse. Daiane, bora pra você. Então, assim, acho que a gente já falou bastante, né? Mas, então,
acompanhe a gente nesse processo. É só o primeiro, vai ter muita coisa bacana. Já temos uma lista aqui Vários com convidados. mais de 20 convidados aí Teremos já. música também aqui. Muita coisa de música, teatro. Enfim, né? A gente vai fazer depois um programa falando exclusivamente do que é o projeto, para que vocês entendam exatamente o que é o projeto. Sigam a gente nas redes sociais quando esse projeto estiver no ar. Se estiver no ar é porque a gente teve coragem, como eu já falei. Então já vai ter a conta do Instagram. Já criamos, mas já vai estar sendo divulgada. Inscrevam-se Todo aqui no aquele nosso padrão, canal. né? Padrão de Aquilo que a gente curta, sempre quis falar, né? compartilhe. Inscreva-se no nosso canal. Exatamente. Então, isso aí é bacana, Bruno, falar, porque realmente é algo que nos incentiva, né? É uma motivação maior. Sem dúvida. Então, lembra quando a gente começou lá com o canal Pra Você? O primeiro, a gente fez uma live, né, no Facebook, que durou, acho que assim, lá 5 minutos mais ou menos, ou até menos. Foi para escolher o nome, né? Para escolher o nome, então começou toda aquela coisa e as pessoas comentaram, interagiram e aquilo realmente foi um incentivo para a gente startar aquilo ali e dar prosseguimento. Então agora não quero que seja diferente, sabe? Assim, é importante achei, que você né, comente. aquele vídeo lá com a gente, quando a gente combinou de fazer o podcast e tal, a gente foi dar uma olhada nesse canal. Aí eu vi lá que tinha um vídeo com 5 mil views. Assim, tinha um vídeo de, sei lá, 7 anos atrás, né? Por aí. 7, 8 anos atrás, com 5 mil views e a gente só deixou lá, né? Eu falei, caramba, 5 mil visualizações. Não foi a gente, porque a gente não ia assistindo. Então, assim, 5 mil pessoas viram esse vídeo, essa mensagem que a gente deu ali. Claro. Então, a gente não tem noção do que... Do alcance, né? Eu tenho noção, assim, do que Deus falou comigo, do que Deus falou com a gente. E no final de Ezequiel, talvez até para finalizar mesmo esse episódio, tem a ver com o final de Ezequiel 33, Sim. que Deus disse para Ezequiel, e quanto a você, muitos vão achar legal o seu discurso, e ele fala sobre música, e aí por isso que aí eu vim entender recente isso também, que é o chamado para música, e mais pra frente a gente vai falar sobre isso também. Mas Ezequiel, ele fala, muitos vão achar que você somente canta bem, que você tinha uma mensagem e não vão seguir. Mas muitos vão ouvir a sua pregação e vão saber que existe um profeta em Israel. Com certeza. Foi o chamado que Deus encerrou assim, ele falou assim... E recentemente na igreja uma irmã veio falar e outras pessoas e falaram que muitas pessoas iam parar para ouvir a nossa mensagem. Assim. Então, nós vamos usar as ferramentas que a gente sabe usar, o que tiver ao nosso alcance para que essa mensagem seja passada para o máximo de pessoas possível. Sim. E que as pessoas venham entender realmente que o importante é você viver uma vida de adoração. Claro. Aqui na Terra. Para que você possa adorar ao Senhor na eternidade. Aqui então... é um grande ensaio, né? Como diz um amigo nosso, é uma sala de espera. A sala de espera. Essa daí é então, clássica. Isso aí é importante. Pois é, galera. Então, obrigado aí pela sua audiência. Acho que foi muito, muito melhor do que nós achávamos, né? Estávamos aqui preocupados, um pouco tensos. Provavelmente vai pro ar. Eu gostei. Então, foi bacana. Quero também aproveitar e agradecer aqui a Urban, né? Esse estúdio maravilhoso que abriu realmente as portas, a Igor que está aqui nos auxiliando. Não, Igor vai sair daqui diferente. Daqui uns 3 programas aí a gente vai conversar. A gente rodou tanto atrás de estúdio e veio bater aqui num cara que a gente tem vários amigos em comum, que também é da música. Exatamente. Então, muito bacana. Então a gente vai ter muita coisa que ele nem sabe, mas vai ter. Então, contamos realmente com o apoio de vocês, né? Nesse projeto que estamos aí iniciando. É importante que vocês, caso necessário, queiram mandar mensagem, fale conosco, enfim... Dê realmente um feedback com relação a isso, porque pra gente vai ser muito importante. Sigam as nossas contas pessoais no Instagram. @Filipec, a minha Filipe e o C no final, né, de Carvalho. Bruno, o seu é difícil, né? O meu, eu vou mudar. Vai ser Bruno NPA a partir de agora. Meu Deus. Ninguém sabe ainda. Se você está vendo, é porque já mudei lá. Era Bruno Batera, mas eu não tô mais tocando bateria com frequência. Eu tô mais cantando e tocando. Eu toquei ontem lá. Mas lembra que você é baterista. Mas aí fica estranho, né? O cara cantando, tocando violão, Bruno Batera. Então vai ser Bruno NPA a partir de agora. Então sigam lá a gente também. Pois é. Então, galera, até a próxima. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa. E que faça sentido, né? O que nós conversamos aqui para sua vida. Busque colocar em prática. Ore por esse projeto. Né? É importante incentivar isso pelas nossas vidas, pela nossa família. Porque realmente nós sabemos que não vamos deixar o inimigo satisfeito com isso, né? Então, temos que uma das coisas que aconteceu com Ezequiel. Temos que nos preparar. Então, contamos também com o apoio e a oração de vocês, a cobertura espiritual dos nossos pastores, né? Sem dúvida. Então, isso aí é muito importante. Deus abençoe você e até a próxima. É isso aí. Deus abençoe cada um de vocês que está assistindo a gente. Como o Felipe falou, estejam orando pela gente. E saibam que vocês nasceram para adorar o Senhor. Isso aí. Amém? Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.